Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom pessoal, a bateria do celular estava acabando e nós paramos aqui, né? Estávamos falando um pouquinho sobre como é que a gente otimiza a nossa análise cromatográfica dentro do cromatógrafo líquido, né? Do HPLC. Então como é que eu obtenho cromatogramas bonitinhos e bem definidos, né, com picos bem estreitos, bem definidos e bem separados, e como é que eu saio dessa condição de encavalamento de picos ou esborrachamento de picos, né? Então eu consigo programar o equipamento assim como na cromatografia gasosa. E estávamos pensando um pouquinho sobre a vazão da fase móvel, certo? Então vamos voltar lá para a folhinha. Olha lá. Então nós já vimos aqui um pouquinho sobre o tamanho da partícula. Quanto menor o tamanho da partícula que recheia a minha coluna, mais eficiente eu tenho o processo de separação, porque aumenta a superfície de contato. Vimos que existe uma infinidade de tipos de fase estacionária, então você pode ficar mexendo com isso, né? Então, o cara que está programando o cromatógrafo, ele precisa encontrar um jeito de obter o cromatograma assim, ó, né? Nem que para isso ele tenha que ficar o tempo todo trocando o tipo de coluna lá do cromatógrafo, né? Então, nós já vimos esse primeiro item. Esse segundo item nós vamos ver daqui a pouco, né? Vocês já sabem o que é uma eluição isocrática e com gradiente, mas nós vamos ver como é que o cara que vai programar o equipamento pode fazer isso, tá? O tamanho da coluna nós já falamos. Quanto maior a coluna, mais tempo você dá para a amostra interagir com o recheio da coluna, com a fase estacionária, né? Só que aí também isso tem a ver com o tipo de recheio que você tem, né? Mas se você pegar o mesmo recheio de uma coluna de 30 centímetros e uma coluna de 10 centímetros, a de 30 centímetros é melhor, tá? Vazão da fase móvel, já pensamos. Quantidade de amostra injetada, aí é sempre bom a gente se atentar para essa recomendação, que o máximo que a gente deve injetar dentro de uma coluna é 1% do volume dela, tá? Então é uma observação importante e um aspecto interessante que deve ser observado. Tipo de detector e fase móvel, né? Então normalmente o fabricante lá do equipamento, a gente sabe que existem algumas fases móveis que não estão muito adequadas para o tipo de detector, né? Então isso daqui também precisa ser atentado, tá? Não vou ficar entrando muito nesse assunto, mas se um dia você trabalhar com cromatógrafo, assim como na cromatografia gasosa existem fases móveis, existem gases mais adequados para determinados detectores, aqui também, tá? A temperatura também nós já vimos, né? Vimos que a temperatura não é determinante na cromatografia líquida. A gente só programa para estabilizar a temperatura dentro da coluna. Você não tem rampa de aquecimento para puxar pico nenhum, tá? Esse tipo de situação, né, a gente pode fazer com o gradiente na eluição. E nós vamos ver isso agora, tudo bem? Mas antes de ver, eu queria refletir com vocês a respeito dessa sequência de substâncias dentro do meu cromatograma, né? Então, aqui nós estamos trabalhando, eu já mostrei isso aqui para vocês em um vídeo anterior, né? Quando eu tenho uma coluna com uma cadeia maior, né, octadecil, então eu tenho uma C18 aqui, uma C8 aqui, essa daqui é uma coluna mais apolar do que essa. Portanto, mais eficiente quando a gente trabalha com cromatografia de fase reversa, tá? Olha só, o cromatograma ficou bem melhor, mais separadinho, né, do que essa daqui. Então, eu tenho um poder de separação muito maior aqui do que aqui. Mas a questão que eu queria colocar aqui
Por que que o composto 1, que é a tal da uracila, sai primeiro, o composto 2, que é o fenol, sai depois, o composto 3, que é a acetofenona, sai depois, né? Por que existe essa sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e não um inverso, né? O que que influencia uma substância sair primeiro, né? Sair antes da outra, dentro do cromatograma, né? No cromatograma, aliás. O que influencia são principalmente dois fatores. O primeiro, peso molecular, né? Então, quanto mais gordinha for a molécula, maior a dificuldade que ela vai ter para caminhar dentro da coluna. Então, moléculas mais gordinhas vão tender a sair depois. E o segundo fator que é fundamental também é a relação de polaridade entre os componentes da amostra e o tipo de recheio da coluna. Então, se você olhar aqui, ó, o componente número 6, que é o tolueno, ele saiu bem depois aqui, ó, na coluninha, na minha coluna que tem um recheio de uma C18. Por que que o tolueno saiu por último? Aqui o que está determinando é a polaridade, ó. Se a minha coluna é extremamente apolar, né, ela vai se relacionar, ela vai interagir muito fortemente com compostos apolares. Então, desses compostos todos aqui, o tolueno me parece não, com certeza é o mais apolar, disparado. Então, o tolueno vai interagir muito mais fortemente com a coluna do que os outros componentes, tá? Então, por isso que ele sai por último, aqui em sexto lugar, tá? Então, são os dois fatores, o peso molecular e a polaridade da substância. Se a coluna é polar, os compostos polares vão interagir mais fortemente com a coluna e vão demorar mais. E os compostos apolares vão sair primeiro, né? Então aqui, ó, todos esses componentes são polares. O tolueno saiu por último porque ele é apolar e interagiu mais fortemente com a coluna apolar. Se eu tivesse aqui uma coluna com recheio polar, com certeza esses picos teriam invertido de posição. O tolueno seria muito provavelmente o primeiro a sair. Todo mundo entendeu essa lógica? Aí você deve estar perguntando, mas professor, qual que é o mais determinante? Peso molecular ou polaridade? Não tem essa regra, gente. A lógica não é binária, não é 0 ou 1, né? Existem 50 mil tons de cinza aí no meio do caminho, né? São esses dois fatores que principalmente influenciam, mas é muito difícil de você ficar o tempo todo. Tem coisas que são muito latentes, né? Então o tolueno aqui claramente é o mais apolar de todos eles, né? Então claramente ele vai sair bem depois aqui. Se eu inverto a polaridade da coluna, ele vai sair primeiro. Agora aqui, ó, pode ser que tenha inversão entre um pico e outro quando muda a polaridade da coluna, né? Então você vai ter os dois fatores aí influenciando na saída das substâncias. Tudo bem? Tá claro isso, gente? Então aqui agora o tio vai falar um pouco com vocês sobre o tipo de eluição isocrática ou com gradiente, que é o último fator que falta a gente falar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que gradiente, né, uma eluição com gradiente, é quando eu tenho a mudança gradativa na composição dos solventes que formam a fase móvel, né? Então eu tenho uma mudança de polaridade, por exemplo, da minha fase móvel. Para a gente discutir então, acho que não ficou boa aqui a iluminação, né? Nossa, deixa eu ligar uma lâmpada aqui para ver se fica melhor. Eita, não sei se piorou, se melhorou. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Gente, o tio fez um recorte, né? Eu fiz uma fotografia de um livro e olha só. Essas são corridas cromatográficas, tá? São 3 corridas cromatográficas, 3 não, 4. Ó, eu tenho 4 cromatogramas,
tá? E cada um deles foi feito numa condição isocrática diferente, tá? Ó, guarda esse número, 90% de B, 80% de B, 70% de B e 60% de B. Tudo bem? Agora vamos aqui pro papelzinho. Como está muito ruim a imagem, porque a fotografia está escura, eu vou trazer para cá a nossa discussão, tá? Então, o que acontece? Não sei se vocês repararam lá, ó. Vamos lá. Olha, essa minha amostra tem 8 componentes, ó. Olha lá, o componente 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Né? É uma amostra com 8 componentes, tá? Que eu passei em diferentes condições isocráticas. Então, eu vou desenhar aqueles cromatogramas aqui pra gente. Chegou uma amostrinha no laboratório. Essa amostra tem 8 componentes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou programar todo o meu equipamento, né? Vazão, a temperatura da coluna, blá, 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 blá. Escolho o tipo de fase estacionária, escolho a coluna, né? Tudo bonitinho. E aí, o que é que nós vamos fazer? Eu tenho lá as garrafinhas, né? Então, eu tenho lá as garrafinhas. Nossa, eu desenho muito mal. Onde eu tenho o solvente do tipo A e o solvente do tipo B, certo? O solvente do tipo A, como nós já aprendemos lá atrás, é o solvente fraco. O solvente do tipo B é o solvente forte, que tem alto poder de eluição, de tocar a minha amostra, de fazer aquela briga, de fazer a minha amostra correr. A minha amostra vai tentar ficar agarrada na coluna, mas o solvente do tipo B, que é forte, ele consegue despregar a minha amostra da coluna, né? Então, olha só que legal. Quando eu faço, o que está dizendo aqueles cromatogramas ali? Quando eu faço uma eluição isocrática, ou seja, de mesma composição química de solvente A e B, na proporção de 90% de B e 10% de A, ó, quando eu programo o meu equipamento para cada 9 ml de B, eu boto 1 de A, né? Então eu vou ter muito solvente forte e pouco fraco, né? O que acontece com o poder de separação? Como é que sai o meu cromatograma? Ele sai todo encavalado, ó. Eu vou tentar descrever aqui, ó, o primeiro pico sai bem bonitinho, aí eu tenho um segundo pico que encavalou num terceiro. Mas o curioso é que ele diz o seguinte, ó, esse picão grande é a mistura do componente 1, 2, 3 e 4. Tá tudo encavalado. Aqui no segundo pico saiu encavalado a mistura, o componente 5, 6 e 7. E aqui no último saiu o componente 8 da minha amostra. Certo? Isso aconteceu por quê, gente? Porque o meu solvente, ele tem, né? Eu botei muito solvente forte e pouco fraco. E o meu solvente, ele tocou tão rapidamente a minha amostra, os meus componentes da minha amostra, que não deu tempo de separá-los dentro da coluna. E gerou um cromatograma todo encavalado, né? Então, ó, é por tentativa e erro, pessoal. Se não deu certo essa minha primeira programação, o que é que eu faço agora? Eu vou fazer uma outra eluição isocrática com 80% de B e 20% de A para ver como é que vai sair o cromatograma. E como é que saiu, segundo a fotografia do livro lá do tio? Saiu assim, ó. Saiu um primeiro pico, um segundo pico encavaladinho aqui, aí um terceiro, quarto e um quinto. Já saíram 5 picos ao invés de 3, né? E aí, segundo o livro, olha só, aqui no primeiro pico eu tenho encavalamento da substância 1, 2 e 3,
Aqui eu tenho a substância 4, aqui a substância 6 e aqui a substância 7 encavalados e a substância 8 aqui, tá? E olha, perceba que ali tem uma escala, né? Ó, a escala tá assim, ó, 5 minutos de eluição, né? Em 5 minutos praticamente saiu todo mundo, né? No primeiro cromatograma, em 5 minutos saiu todo mundo. Aqui, em 5 minutos, saíram os primeiros 7. O oitavo saiu um pouquinho depois de 5 minutos. Tá? Ó, eu estou descrevendo para você o que está lá na minha fotografia que está ruim de enxergar. Né? Aí, olha só, tá bom esse cromatograma? Não, gente, está tudo encavalado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha amostra e vou injetar de novo no meu cromatógrafo. E só que aí eu vou mudar essa composição. O que está ocorrendo aqui? Ó? Eu tenho muita porcentagem de solvente forte. Né? Então, olha lá, ó. Então vou propor uma outra eluição isocrática com 70% de B e 30% do solvente fraco, que é A. Né? E aí, olha lá o cromatograma como é que saiu. Saiu assim, ó. Né? Olha lá. Opa. Olha lá. Aqui, ó. Então, só para você ver. A substância 1, 2, 3 continua encavalando no primeiro pico. A substância 4 despregou bem, né? Ó, aqui a substância 4 estava encavalada no pico aqui, despregou bem. A substância 5 está aqui, a 6 e a 7 tá aqui, ó. E a 8 está aqui. Ficou bom? Ainda não, gente. Ó, tem 3 coisas aqui encavaladas, né? O que está acontecendo aqui, ó? Por que está todo mundo encavalado? Tem muito solvente forte na minha proporção, solvente forte, solvente fraco. O que eu faço agora? Proponho uma outra, percebe? Gente, não tem coisa pronta. Olha só a sacada que o operador tem que ter. Ele tem que ir testando. Não tem receita pronta. Muitas vezes já tem um método pronto, mas e se você tiver que desenvolver? É assim que desenvolve, né? É devagarinho, tentativa e erro. Então, eu posso fazer uma outra isocrática, uma outra eluição isocrática, 60% B, 40% A. E aí o cromatograma saiu assim, ó. Ah, detalhe, aqui, ó, a escala... os 5 minutos deu aqui, ó. 5 minutos deu no pico 5, né? Ó, quer dizer que demorou bem mais, né? Claro, os componentes ficam mais tempo na coluna porque o solvente forte está numa menor proporção. Muito bem, aqui, ó. Quando eu passo 60-40, olha como é que fica o cromatograma. A substância 1 aqui já começa a aparecer sozinha, encavalada com o pico 2 e 3. A 4 separadinha, a 5 já separa, a 6 e a 7 eu não separo direito e a 8 sai depois. Então olha só como é que fica o meu cromatograma. A substância 1 está aqui, ó, o piquinho dela já está separando. A substância 2 e 3 ainda está encavalada nesse picão aqui. A substância 4 está aqui. A 5 está aqui separadinho, ó. A 6 e 7 está aqui. E a 8 está aqui, ó. Tá? Então, ainda não teve um bom poder de separação. O que está ocorrendo aqui, ó? Eu tenho muito solvente forte na minha proporção, na minha isocrática. Tá? Muito bem. Então, eu reproduzi aqui para vocês o que está lá no meu slide. Vamos voltar para lá para você ver. Por quê? Porque o camarada que fez isso daí testou várias possibilidades, né? Ó. Então, aqui, ó. Olha lá. Ó. Dá para fazer mais, olha lá. Agora, nessa outra possibilidade aqui, ele botou 50% de B e 50% de A, né? Olha só, o 1 está começando a separar melhor, o 4 está bem separado do 5, o 6 já está separando do 7
E o 8 já está indo lá para frente. Olha o tempo de corrida cromatográfica aqui, ó, 25 minutos. E o 8, né, ó, já está começando até a esborrachar, ó. Tudo bem? Então, olha só, a corrida cromatográfica lá no começo acontecia em 5 minutos. Olha, ó, um pouquinho mais de 5, um pouquinho mais de 5, em 10, né? Aqui já está demorando 25 minutos. Por quê? Porque a concentração do meu solvente forte diminuiu para 50%. Então, isso aqui é uma isocrática, 50% de B, 50% de A. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Vamos desenhar, né? Vamos desenhar todos. Então, quando eu tenho 50% de B e 50% de A, tá bom esse cromatograma? Tá ruim, né? Ó, eu começo a ter problema. Por quê? A 1 tá encavalada, já tá praticamente separada da 2 e a 3. A 4 tá separada, a 5 também. A 6 está encavalada na 7. E o 8 está lá na frente, já está esborrachando. Ó. Olha lá, componente 1, 2 e 3. 4, 5, 6, 7 e 8. Olha só, por que uma eluição isocrática não é adequada para separar essa amostra com 8 componentes? Porque, olha, a isocrática para separar o 1 do pico 2 e 3, ela tá boa. Mas ela não tá boa para separar o componente 2 e 3, ó. Não separou. Por que não separou? Porque tá forte demais. Ó, tem muito componente forte, né? Aqui, mas ó, essa concentração de B tá boa para separar 4 e 5, mas não tá boa para separar 6 e 7. E tá péssima para o 8, porque tá esborrachando o pico do 8 lá na frente. Por isso que a gente tem que usar o gradiente, gente. Olha lá. Então vamos avançar aqui na brincadeira. Olha lá. Essa daqui, ó, é uma isocrática com 40% de B. Olha só, com 40% de B, eu separei o 1 perfeitamente do 2 e do 3, mas o 2 e o 3 ainda está um pouquinho encavalado. Ó. O 4 está bem separadinho. Opa, não era para ter feito isso. O 4 está bem separadinho, o 5 também, ó. Mas ó, o 6 já está esborrachando lá em 25 minutos e o 7 também. E o 8 já esborrachou, ele está saindo depois de 1 hora, ó, depois de 65 minutos. Tá? Então, também não está adequado, gente, essa porcentagem de B. E por último, olha só, eu passei, é o último? Deixa eu ver. Não é o último. Olha lá, quando eu coloco 35% de B. Olha lá, 35% de B separou o 1 do 2 e do 3, ó. Tá bem bonitinho. O 4 já jogou lá para frente em 15 minutos. Ainda tá bonitinho o pico do 4. Mas o 5 já tá esborrachando em 30 e poucos minutos. O 6 tá horroroso, o 7 tá horroroso. E o 8 tá saindo lá depois de 2 horas, ó. Isso daqui é uma fotografia que ele anexou aqui em cima, né? Porque não cabia aqui, ó. Né? Ele tá saindo depois de 2 horas. E olha como é que tá saindo o pico, ó. Tá? Então essa daqui é uma isocrática de 35% de B. Aí, olha só. A isocrática de 30% de B. Olha como é que faz, como é que acontece. Ó, tá perfeito, o pico 1 tá muito bem separado do pico 2, do pico 3, então aqui tá perfeito. Né? Ó, o 4 já tá saindo em 25 minutos, ainda tá mais ou menos, mas já não tá tão bom o pico. O 5 tá saindo lá depois de 45 minutos, ele nem mostra o pico 6, 7 e 8, mas sai lá depois de 3 horas. Né? Tá bom esse tipo de cromatograma? Tá horroroso. Então olha só, o que essa sequência de isocráticas me permite fazer, né? Essa sequência me permite propor uma possível um possível gradiente. Então eu vou mostrar aqui para você como é que ficou
o 30% de B, 70% de A, né? Que é esse último que eu mostrei para vocês. Olha só que bonitinho que ficou, ó. Olha lá, ó. Ficou bem bonitinho o pico 1, 2, 3. Aí o 4 sai aqui. E o 5 sai lá na frente. E o 6, 7, 8, sei lá quando que sai. Então eu vou botar aqui a escala. Ó, o 10 minutos está aqui, ó. Né? Então, esse piquinho aqui, que é o pico número 3, ó, componente 1, 2, 3. O componente 3 saiu aqui perto dos 9 minutos. Por que eu quis mostrar isso aqui, gente? Porque olha só que legal. Quando você está operando o cromatógrafo líquido, o que é que você pode fazer para melhorar esse cromatograma, né? Qual que é o ideal? O ideal era você puxar esse pico para cá, puxar esse outro pico para cá e os demais que estão lá na frente para cá. E todos aqui um do ladinho do outro e todos estreitinhos. Então como é que eu faço isso com um gradiente de concentração, mexendo na força dos meus solventes? Simples, olha só. O que eu percebo? Eu percebo que se eu pegar e programar o meu equipamento para no início fazer uma composição, uma mistura de 30% do solvente B, que é o solvente forte, e 70% do solvente A, olha só, eu consigo uma boa resolução dos meus 3 primeiros picos. Ó, eu consigo separar super bem eles, né? Então, eu faço uma programação inicial de 30% B, 70% A, até 9 minutos. Por exemplo. Então eu deixo correr essa composição até 9 minutos, que é até onde sai o pico 3. Depois de 9 minutos, eu programo o equipamento para em 9 minutos inverter a composição, né? E aumentar a fração de B, aumentar a proporção de B. Aí você deve estar se perguntando, mas professor, eu aumento para quanto? Aí não tem uma resposta certa, né? Você vai ter que meio que ir por tentativa e erro. A partir dessas isocráticas que eu mostrei, dá para a gente estimar aqui, ó. Olha só. Vamos voltar aqui nas isocráticas. Ó, olha só que legal. Quando eu coloco 70% de B, olha só. Quando eu coloco uma isocrática de 70% de B, eu separo muito bem o 5, o componente 5, o 6 e o 7 ainda fica meio grudadinho e o 8 desprega bem. Então, eu faria o seguinte, eu colocaria em 9 minutos, eu colocaria 70% de B e 30% de A. Por quê? Porque já deu tempo lá de ficar 9 minutos separando bem os componentes. Eu vou garantir aí que o componente 5 fique estreitinho e puxado ali perto dos outros. O 6 e o 7 provavelmente vão desencavalar, ou não, né? E o 8 vai ficar bonitinho também, ó. Eu puxo todos os picos para cá. Então, gente, o que eu faria aqui nessa brincadeira, né? Eu faria inicialmente 30% de B e 70% de A até 9 minutos. Em 9 minutos eu inverto, eu botaria 30% de A e 70% de B. Professor, e se na prova eu coloco, lá, ó, porque a partir dessa isocrática eu percebo que 60% de B consegue separar melhor, né, do que 70% de B. Também daria. Né? Também seria uma resposta possível. Beleza? Como ele ficou lá um tempão, 9 minutos, com uma quantidade bem baixa de solvente fraco, solvente forte, aliás, que é 30% de B, é possível que essa daqui seja até melhor do que essa que eu acabei de falar. Tá? Gente, todo mundo entendeu aqui a brincadeira? Então, na prova não tem uma resposta certa. O que existe é um raciocínio certo ou o raciocínio invertido, errado,
né? Mas você pode escolher aqui, a gente teria que fazer um teste para ver se esse gradiente daria certo para eu conseguir o cromatograma bonitinho, né? Com todos os picos separadinhos, estreitinhos e tudo mais, né? São só palpites que o operador precisa saber mexer com essas coisas. Tudo bem, gente? Ficou claro como é que a gente... todo mundo percebeu que uma isocrática não consegue, para amostras complexas, não consegue, porque quando ela acerta aqui, ela erra aqui no final, né? Quando ela acerta no final, ela erra no começo, né? Então, quando você olha aqui, ó, quando eu coloco uma porcentagem muito grande de solvente forte, eu separo muito bem os picos finais e deixo eles bem bonitinhos aqui pertinho. Só que eu não separo bem esses caras, porque não deu tempo de separar, né? Agora, se eu coloco uma quantidade muito baixa de solvente B, eu separo muito bem os componentes iniciais, mas esborracho os outros. Tudo bem? Ficou claro, gente? Essa é uma lógica que você precisa entender, tá bom? Bom, então, tá dando 31 minutos. Espero que vocês tenham entendido isso. Eu vou parando por aqui. Na próxima aula, a gente continua daqui. Beijo, beijo e até a próxima.